Boa tarde. Primeiramente, agradeço ao convite por estar esse momento com vocês aqui nessa tarde, compartilhando um pouquinho da palavra do Cristo, né, do conhecimento, da misericórdia, da compaixão. Cumprimento todos que estão em casa prestigiando esse evento, que é um evento realmente para as nossas almas. Hoje estamos em um grande evento que conclama e exige de cada um de nós a resgatarmos a nós mesmos. Né? E falar de paz é falar, acima de tudo, de uma construção psicológica humana. O Cristo é o grande psicólogo da humanidade. O Cristo é o grande médico das almas. E quando estamos reunidos para falar sobre paz, nós estamos falando do Cristo. Nós estamos falando do Cristo. Precisamos, a partir da lógica da paz, olhar para cada um de nós e começarmos o questionamento. Onde encontramos essa paz? Por isso que a palestra, a temática da minha fala se encontra. Por que não encontramos a paz que o Cristo nos deu? O que tem nos impedido e nos impossibilitado de encontrarmos essa paz? Qual é a paz que nós procuramos? Que paz é esta? Se o Cristo nos disse, eu vos dou a minha paz, eu preciso me perguntar, por que eu não encontro essa paz? Onde está essa paz? Antes de mais nada, toda a nossa construção psíquica precisa estar fundada e consolidada na paz. Quando eu passo a olhar o Cristo que nos diz que nos deixou a paz, Ele nos deixou como herdeiros dessa paz. O Cristo não nos deixou bens materiais. O Cristo não nos deixou bens que pudéssemos usufruir materialmente. Mas o Cristo, como Senhor da vida, nos ofereceu a paz, aquilo que era dele. E nos deu a tua paz, que era vivida e experienciada por ele. Aqueles que estão livres de pensamentos rancorosos, certamente encontraram a paz. Aqui já começa a doer um pouquinho, né? Que o rancor, uma alma que vive o rancor, que vive a dor, o sofrimento, a ira, o ódio, a falta do perdão, são pessoas, somos nós, que sempre estamos escorregando numa dorzinha, num rancor, numa mágoa, num ressentimento. Somos nós no nosso dia a dia. Isso tudo, meus irmãos, vai nos distanciando da paz. Daí a gente começa a dizer, eu não consigo sentir a paz. Por que eu não sinto a paz? Como está a minha condição de vida diante da vida? Como está a minha condição de existência diante da existência? Como eu estou diante de mim mesmo para ter paz? Porque a paz nos foi deixada. Como estamos lidando com essa paz? Queremos enxergar essa paz? Queremos encontrar essa paz? Que se o mestre deixou, ele não mente. Jesus não mente. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. E nós vamos olhando ao nosso entorno e vamos dizer, onde que está essa paz que o Cristo nos prometeu? É guerra que estoura. É um problema em casa. É um divórcio que surge. É um filho, como diz o irmão, que está tentando se suicidar. É um problema no emprego. É um problema com a sogra. No serviço. Na rua. Olha o noticiário. Onde está a paz? Então Cristo mentiu? Não, o Cristo não mente. O Cristo não está equivocado. Mas talvez a questão é que nós estamos procurando a paz onde não deveríamos. Mas devido ainda à nossa condição infantil sobre a vida, nós queremos uma paz infantil. Nós queremos uma paz infantil. Uma paz encantada. Uma paz ilusória.
uma paz que não existe nem no mundo material. Nem no mundo material. Nem mesmo onde nós estamos. Ah, se eu tiver esse carro, sereis feliz. Mentira. Se eu tiver uma mansão, serei feliz. Equívoco. Não é? Se eu tiver aquele concurso, serei feliz. Equívoco. Será que estamos procurando a paz no lugar certo? Será que queremos a paz que o Cristo nos prometeu? Porque não há paz sem a cruz. Não há paz sem a travessia da cruz. Não há paz sem dificuldade. Só olharmos a vivência dos apóstolos, a experiência dos apóstolos, o exemplo dado pelos apóstolos, o martírio dos apóstolos, o que eles passaram. Vamos começar a pensar paz por aí. Jesus não nos deixou a sua paz? Onde a encontramos? De que modo? Como é essa paz? Essa é a questão. Como é a paz do Cristo? Como se estabelece a paz do Cristo entre nós? Pois estamos em um século que urge a necessidade de encontrarmos e vivenciarmos essa paz. Estamos em um momento decisivo da nossa humanidade. Ou nós nos assumimos, ou nós assumimos a engrenagem da nossa vida, ou nós não sentiremos paz. E tudo na vida vai concorrer para que nós tenhamos a necessidade da paz. Porque vivemos com grandes problemas emocionais, como disse o irmão. Porque há tantos transtornos emocionais. Há uma questão reencarnatória, de fato. Mas o Cristo não nos dá um fardo, né, Léo, que nós não possamos suportar. O fardo vem na medida. Não há erro na medida do Cristo. E muitas vezes, nós atrapalhamos a intervenção divina na nossa vida. A ansiedade, o medo, a angústia, o desespero, o imediatismo, faz com que nós tenhamos a postura diante do Cristo e dizemos o seguinte: eu não confio na providência divina. Então, o meu desespero, a minha angústia, o medo, faz com que eu coloque os pés pelas mãos e tiro a ação divina. Porque a ação divina requer tempo, como nós iremos falar hoje. Sofremos porque queremos uma paz que ainda desconhecemos. Desconhecemos. Estamos na busca incessante da paz. Eu quero paz, eu quero que meu marido pare de me atormentar. Eu quero paz, eu quero que meu filho pare de perturbar meus dias. Eu quero paz, eu quero que o meu patrão mude. Eu quero paz, eu quero ver pessoas felizes. Mas e eu, como estou? Como estou diante de tudo isso? Porque a pergunta e o meu olhar, o modo, meus irmãos, que eu preciso adotar para trilhar a paz, não é olhando para o outro. O processo interno é olhando para dentro de mim. Inspecionar a mim mesmo. Autoexame. Como estou diante de mim mesmo? Não como eu estou diante da esposa. Não como eu estou diante dos filhos. Diante da sociedade, primeiramente. A primeira pergunta é como eu estou comigo mesmo. Como eu tenho pensado a mim mesmo. Eu tenho parado para me analisar, para me avaliar. Eu tenho feito o retiro de Paulo. Eu tenho ficado 3 anos no deserto me autoavaliando. Há momentos que eu preciso parar e me avaliar. Me analisar. Buscar a mim mesmo. Conhecer quem sou eu diante da vida. A paz do Mestre chacoalha nossas imperfeições e nos faz incomodar com nossas limitações morais. Olha que interessante. Se eu digo que estou sentindo paz, quer dizer que eu já estou trabalhando as minhas imperfeições.
Mas eu olho o meu dia a dia e eu vejo tantos problemas que eu não estou dando conta de resolver. Eu mesmo estou sucumbindo nas minhas dores e no meu sofrimento. Então eu tenho que abrir os olhos e pensar. Eu estou em um planeta de expiações e provas. Eu ainda estou sendo provado nas minhas dores. Ainda há dores que eu preciso trabalhar. Quando eu começo a trilhar o caminho da paz, eu começo a observar as minhas imperfeições. Eu começo a observar que eu sou uma pessoa irritada. Eu começo a observar que sou estressado. Eu começo a observar que eu sou controlador. Eu começo a observar que eu quero que todos se comportem a meu bel prazer. E às vezes nós somos tinhosos, né, Vitor? Ou a coisa funciona do meu jeito ou não está certo. E na caminhada nós vamos aderindo vícios, que são traças que nos corroem. Vamos aderindo vícios que vão nos depredando. E aí eu me pergunto, né? Onde está a paz? Eu tenho dado oportunidade da paz se estabelecer em mim? Eu tenho criado condições de a paz aflorar em mim? São perguntas que a gente precisa pensar hoje. Jesus andando em meio à tempestade. Ah, que lindo esse momento. Algumas vezes tenho colocado isso em algumas palestras. Jesus, após as suas pregações diárias, ele sai daquele dia de pregação, vai orar um pouco. Vai orar. Olha que interessante, o Cristo vai orar. O Cristo se retira para orar. Primeira questão. Eu, Fátima, me retiro para orar? Eu, Fátima, tenho me retirado para orar? Qual tem sido o meu retiro para a oração? Antes de tomar qualquer decisão, antes de resolver qualquer problema, eu convido o Cristo, eu chamo o Cristo para ajudar a tomar parte do meu problema antes de eu resolvê-lo? No momento do meu problema, eu tenho chamado Cristo? O Cristo se retirou para orar. E por que o Cristo se retira para orar? Porque ele é Cristo. É o modo de intercâmbio com o Pai. É o momento de intimidade com o Pai. E nós que queremos a paz, precisamos ter um momento de intimidade com o Pai. Não só em casa, mas num serviço, como num centro, numa igreja. Eu costumo sempre dizer o seguinte: quando nós estamos na rua, um acidente acontece, chega ali o SAMU, os paramédicos chegam, eles vão ali fazer a cirurgia ou eles vão fazer o que é possível e mandar para o hospital? Fazer o quê? O que é possível, correto? O que é possível para organizar, o que é necessário naquele momento. Encaminhar para o hospital, local adequado para atender aquele procedimento. Em casa, eu me retiro para oração. Diariamente, eu dialogo com pessoas que dizem o seguinte: eu não oro há um bom tempo. Há um bom tempo. Aí eu digo, mas sempre você fala assim, né? Ai, Deus me ajuda. Ó, Deus me ajuda. Ó, Deus me ajuda. Só Deus me ajuda, como disse Jesus. Muitos gritarão, Senhor, Senhor, e não herdarão o reino dos céus. Então só ficar dizendo, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Não vai funcionar, meus irmãos. E como diz Haroldo, nós precisamos construir intimidade com o Cristo. Precisamos criar momentos de se retirar. Jesus disse, vai para o barco que eu vou orar. Os apóstolos foram, nenhum disse, né? Nenhum deles disseram o seguinte, não, Senhor, eu vou com o Senhor. Eles foram para o barco. Ao invés de orar, né, Imaculado, o que eles fizeram? Dormiram. Dormem. Eles dormem. E Jesus foi orar. Desaguar no Pai. Se entregar nos braços do Pai. Se consolar depois de um dia longo de trabalho. E nós chegamos em casa com todos os nossos atropelamentos. Qual é o momento que eu retiro para me entregar ao Pai?
Será que de fato eu quero a paz? Será que eu estou tomando posse, propriedade daquilo da qual nós somos herdeiros? A Léo sempre nos diz, nas suas colocações, que é muito importante. Nós temos o código genético do Pai. Então, por isso, nós somos filhos do Pai. Nós somos herdeiros da paz. Mas no meu dia a dia, eu chego em casa, ao final do dia, cansado e exausto. Mas eu tenho meu momento como Cristo, de me retirar para entrar em comunhão com o Pai. E não é chegar diante do Pai e dizer: ah, Senhor, eu tive vários problemas. Ah, Senhor, eu tive essa dificuldade. Ah, Senhor, isso, Senhor. Reclamar. É bom nós lembrarmos que Paulo, quando estava para perseguir Ananias, Paulo, então, é derrubado do cavalo, Senhor Jesus lhe apresenta. Diante de todo aquele processo, Paulo olha para o Cristo, percebe o Cristo, e aí Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquilo invadiu a alma do povo. Rasgou como o véu, como a cortina no templo. Desagou Saulo diante do Cristo. Ali ele jorrou tudo que havia dentro de si. Aí o Paulo olha para o Cristo e diz somente o seguinte: Senhor, o que queres que eu te faça? E nós, quando resolvemos orar, o que fazemos, Vitor? Reclamamos. É a oração da reclamação. Será que eu quero mesmo a paz? Será que eu tenho buscado a paz? Será que eu tenho criado condições de construir a paz em mim? Porque, para começar, bem básico, a paz não é a ausência do problema. Mas a paz é uma mudança de hábito. A paz é uma mudança de comportamento. A paz é uma mudança de atitude perante a vida e perante mim mesmo. Isso começa por aí a paz. Não tem outro modo de ter paz. Não teremos paz quando o meu partido estiver no poder. Equívoco. Como diz Haroldo esse dia numa palestra: meu filho, quando você desencarnar, não vai adiantar você chegar diante do Cristo, Vanessa, e dizer o seguinte: eu defendi tal partido, Senhor. O que nós teremos para apresentar ao Mestre? Então, Cristo, ele, depois de longo tempo orando, ele vai em direção ao barco. Mas o barco já foi levado um pouco. Né? A maré levou um pouco o barco. E o Cristo foi andando sobre as águas. Passagem que todos nós conhecemos. Cristo foi andando sobre as águas. E o mar mexendo, se movendo. De longe os apóstolos começam a observar, eles despertam que o mar está agitando. Eles olham aquela situação, é um fantasma. Assim somos nós, né? Cegos diante dos nossos problemas. Às vezes a solução está no meio da tempestade da tua vida. Porque Jesus no meio dela. Como em Lázaro. Quando Jesus vai até Lázaro, quando as irmãs dizem: Senhor, ele morreu, ele já fede. E Jesus chega diante do sepulcro e diz: olha a pedra. E as irmãs falam: mas Senhor, está fedendo. Jesus diz: olha a pedra. Porque Jesus quer ir onde fede. Ou seja, onde está o problema. Onde está a dor. Onde está a dificuldade. É ali que o Cristo quer mexer. É ali que o Mestre quer pôr as mãos chagadas. Então, qual é a minha dor? Qual é o meu grande sofrimento? É ali que o Mestre quer mexer. É ali que ele quer tratar. Pois o Mestre está atrás da ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida, Adão? Somos todos nós. Nós somos as ovelhas perdidas. Na nossa dimensão, no nosso sistema solar, nós somos o único planeta de expiações e provas. Nós somos a ovelha perdida. E o médico veio para nós, que é o Cristo. Então ele foi caminhando sobre as águas. E ali naquele tumulto, aquela maré, aquela neblina leva para ver Jesus.
Não dava para ver Jesus. E eles se assustaram, é um fantasma, porque é assim que a gente vê. Porque Jesus, ele age no nosso problema, na grande maioria das vezes, de modo que nós não percebemos. Até termos maturidade, autoconhecimento. Primeira condição. Para se autocompreender e perceber melhor a condição diante do outro. E aí Jesus vai ser enxergado pelos apóstolos. Aí Pedro diz, Senhor, és tu? Sim, Pedro, eu estou aqui no meio do problema. Sim, Vitor, eu estou aqui no meio do seu problema. No meio da sua angústia. No meio da sua dor. No meio da sua tristeza. No meio do seu sofrimento, eu estou aqui. E olha, eu estou andando sobre as águas. E a dor não vai me submergir. Não vou afundar na dor. Eu vou andar sobre ela. Eu vou aprender a caminhar sobre ela. Porque Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui tem uma coisa interessante. Quando Jesus nos diz que ele é o caminho, nós normalmente, quando estamos trabalhando numa casa, né, Sorinha Espírita, por exemplo, nós falamos sempre assim, eu estou caminhando para Jesus. Eu estou trabalhando para Jesus. Não, mas minha meta é Jesus. Eu trabalho, estou caminhando para Jesus. Ledo engano nosso. Nós não temos que caminhar para Jesus, concordam? Nós temos ou não temos que caminhar para Jesus? É uma questão bem gramatical mesmo. Né, Vitor? Nós não temos que caminhar para o Cristo. Porque o mundo todo caminha para o Cristo. Todos caminham para Cristo. Porque é inevitável. São as leis divinas. Todos irão para Cristo. Nenhuma ovelha se perderá do rebanho. Então, todos caminham para o Cristo. Então, Vitor, aquele que está matando também está caminhando para o Cristo. Aquele que está lesando também caminha para o Cristo. Porque nenhuma ovelha se perderá. Começa aqui alguns probleminhas que eu vou deixar para depois. O nosso julgamento. Que é um grande transtornador da nossa paz. Mas qual então é a questão, Igor? Jesus nos deu a resposta. Eu sou o caminho. Então eu não vou caminhar para o Cristo, porque toda a humanidade caminha para o Cristo. Eu vou caminhar no Cristo. Aí muda. A gramática muda. Eu preciso caminhar no Cristo e com o Cristo. O Cristo curava os leprosos, dando graças ao Pai. O Cristo sentou entre os pecadores, dando graças ao Pai. O Cristo converteu Madalena, dando graças ao Pai, com o Pai. Com o Pai. O Cristo distribuiu, multiplicou os pães e os peixes, com o Pai, no Pai. O Cristo foi açoitado com o Pai, no Pai. Veja que o Pai participa conosco, meus irmãos, em todos os instantes da nossa vida. E o Cristo foi açoitado e crucificado com o Pai e no Pai. E não para o Pai. Cristo não fez isso para o Pai, porque o Pai não precisa dos nossos sacrifícios. E nós, às vezes, espírita falando, nossa, eu tenho que me sacrificar, porque é isso que Deus quer. Está equivocado. Deus não quer o sacrifício de ninguém. Até porque Ele quer que nós estejamos com Ele. Mas não há paz sem a cruz. E por isso que o Cristo diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Cristo experienciou o seu último suspiro na cruz com o Pai e no Pai. Então, Imaculado, nós não temos que caminhar para o Pai. Tudo caminha para o Pai. O projeto é todos chegarem no Pai. Nenhuma ovelha deixará de ir ao Pai. E por isso nós temos que aprender a caminhar no caminho do Cristo. E o caminho do Cristo requer atitude nossa. Requer mudanças de comportamento. Mudanças de hábitos. E aí o Pedro, então, começa a olhar o Cristo e ele sente aquele ímpeto. E fala, Senhor, deixe-me ir até vós. Encantado com Cristo.
Somos nós. Diante do grande problema, quando a gente vê uma solução, a gente se encanta. É o Cristo estendendo as mãos. E aí então Jesus disse: venha, Pedro. Vamos atravessar o seu problema juntos. E o Cristo estende-lhe as mãos. Venha. E o Pedro vai pisando sobre as águas. E o mar está mexendo. Só que é bem interessante, a Léo um dia me alertou, achei muito bacana, que na hora que o Pedro está caminhando para o Cristo, né, Léo? Quando ele olhava para o Cristo, quando o Cristo lhe era a sua intimidade, no instante que Pedro mergulhava no ser do Cristo, no instante que Pedro estava desaguado no ser de Jesus, ele estava a pé enxuto. E o mar mexendo. Mexendo. O mar não é estático, não é? O mar se move. Como diz, como uma corda. Mas quando Pedro tira os olhos do Cristo e olha para os pés, olha para os lados, ele distrai. Ele distrai. E nesse instante de distração, ele perde o fito que é Jesus. O que aconteceu com Pedro? Ele se lembra? Afundou. Começou a gritar. Somos nós, meus irmãos. Nós temos os nossos problemas. Quais são os mares da tua vida? Quais hoje têm sido os mares que estão alvoroçando ao seu entorno? Lembra-se, Jesus está ali. Ele não é fantasma. Fantasma é como eu olho a vida. Jesus está ali. Mas quando a gente desvia de Jesus, óbvio, nós vamos sucumbir. Então estou no meio do problema. Estou na minha dificuldade. Estou na minha angústia, na minha tristeza, na minha dor, no meu sofrimento. Eu preciso lembrar de olhar para Jesus. Ele está bem ali. Eu preciso gritar Jesus. Eu preciso recorrer a Jesus. Nós estamos vivendo um momento urgente de nossas almas. Precisamos nos entregar, nos mergulhar em Jesus. De corpo e alma. Precisamos tomar posse daquilo que Ele nos deixou como herança, que é a tua paz. E olhar para Jesus. Não deixar Jesus de lado. Manter-se focado no Cristo. Isso é algo impostergável na nossa vida. E Jesus vem de modo sereno. Né? O medo retira e afasta a paz. Nos perturba. Nos perturba, pois nos imobiliza, nos impede de agir e encontrar a paz, que é a serenidade da alma. Precisamos ter certeza de que a paz que Jesus nos deixou e nos deu está a uma distância do ato de pensar e tomar posse. De um ato de pensar. O medo é dizer, como Haroldo deu um exemplo bem bacana. Ter confiança em Jesus é mais ou menos assim. Eu estou dirigindo o meu carro, estou ali dirigindo. Num dado momento eu falo, Jesus, eu vou sair do volante, do carro em movimento. E o senhor assuma. Não é para ninguém fazer isso não, tá bom? Para entender o exemplo. Isso é confiança. Isso é confiança. É onde eu não posso mais, Jesus assuma o volante. Isso é confiar. Isso é criar intimidade com Cristo. E nós precisamos retomar a intimidade com Cristo. E para isso precisamos mudar de valores, comportamentos, de hábitos. Né? Então, quando Saulo está a caminho de Damasco, ele vai colocar algo muito importante diante do Cristo. E perceber que nós precisamos esvaziar. Esvaziar. Nós estamos vivendo muitos vazios de Cristo e cheios do mundo. Cheios do mundo. Só que o problema é que o mundo nos dá muita fome.
Não há nada que sacie a fome que o mundo nos impõe. Então, diante dessa questão da paz do mundo, é uma paz que não preenche o meu vazio. Por isso vivemos momentos imediatistas, momentos narcisistas. E o Cristo requer de nós tempo e suavidade para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas não serão resolvidos da noite para o dia. Nessa ânsia de resolver o problema, no imediato, no aqui e no agora, nós nos violentamos e violentamos os outros. E aqui é um momento que a gente precisa pensar em mudança dos nossos valores. Nós estamos sendo fermentados, como dizia o Cristo, pelo fermento da hipocrisia dos fariseus. Lá em Lucas, se não me engano, capítulo 12, Jesus vai dizer: não se contamineis pelo fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E nós estamos, na grande maioria das vezes, meus irmãos, sendo fermentados pelo mal, fermentados pela ira, fermentados pelo julgamento. Nós não somos indulgentes com os outros e tão pouco com a gente mesmo. Nós ainda estamos reproduzindo os valores, ainda romanos, os valores farisaicos. Nós estamos em 2024, no século 21, ainda sendo fermentados pelos valores farisaicos. Pelo valor do farisaísmo. Em que sentido? Da ganância, do poder, da vaidade, da soberba, da imposição, do fazer da minha forma. Somos quantas vezes ditadores dentro da nossa casa? Somos no centro espírita, pessoas, somos Jesus. Dentro do centro nós somos quase que Jesus. Somos tão cordiais dentro do centro. Chega em casa e viramos o terrorista. Somos Jesus no templo, na sinagoga, e em casa somos os fariseus. O perseguidor, aquele que tortura, que vigia, que não compreende, que não ouve, que não é presença na vida do outro. Será que em casa eu estou sendo presença? Será que em casa eu estou conseguindo transformar o meu lar na presença da paz do Cristo? Ou será que eu tenho deixado a tempestade agitada em casa e só vejo Jesus no centro? No centro eu tenho que ver Jesus, mas eu tenho que fazer de tudo para enxergar Jesus no meio do problema e da dificuldade do meu lar. Eu tenho que olhar para os meus com os olhos do Cristo. Eu não vou mudar a minha paz, não vou ter paz interior e não vou conquistar essa paz interior que está dentro de mim, somente precisando de um despertar de mim mesmo, de compreender que onde quer que eu esteja, eu preciso experienciar a paz. Eu estou aqui hoje pegando gotas de conhecimento, para em casa exercitar essa paz. Nós vamos ao médico, pegamos a receita médica, mas eu vou para casa tomar a medicação. Se eu não tomo a medicação em casa, eu não vou me tratar, não vou me curar. Eu venho ao centro receber a medicação, receber a receita, levar os remédios, mas em casa eu vou ter que tomar. Em casa eu vou ter que pôr em prática. Em casa eu vou ter que olhar para minha esposa difícil, para o meu esposo difícil, para o meu filho problemático, para minha tia, para o meu tio, no meu trabalho. É lá. É lá que eu preciso experienciar Jesus. Jesus quer mexer onde fede. Jesus está na maré alta. É ali que está Jesus. É ali que eu preciso aprender a encontrar o Cristo.
A paz do Cristo precisa ser enxergada dentro de mim. Eu não posso esperar que o mundo mude para que eu sinta a paz do Cristo. Isso não vai acontecer. Olha que interessante, né? Nós queremos traçar o modo como eu vou mudar. Olha, eu só vou mudar, Vitor, se acontecer isso. Eu só vou sentir paz quando isso estiver assim. Eu estou equivocado. Quando Paulo estava diante do Cristo, o Paulo só disse o seguinte, que eu acabei de falar. O que queres que eu te faça? E o Cristo falou o quê? Vá e fale com Ananias. Acabou. Acabou o diálogo. Cristo não falou, olha, Paulo, você vai fazer isso, você vai pregar, você vai em tal lugar, você vai para Corinto, você vai para tal lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser perseguido, vai fazer jejum, vai fazer... Não, Jesus em nenhum momento falou isso. Simplesmente Jesus vai encontrar Ananias. O restante, faça. Vá orar. Vá criar intimidade com Cristo. E nós queremos receita para que eu possa sentir a paz. E eu quero que mais do que isso, olha o tamanho do fermento da nossa ignorância. Eu quero que o Cristo se ajuste à minha vida. Mas eu não quero me ajustar à vida do Cristo. Por quê? Porque a vida do Cristo, o caminho do Cristo, requer cruz. O caminho do Cristo requer redenção. O caminho do Cristo requer despertar daquilo que dorme enquanto ignorância em mim. Da minha vaidade, da minha soberba, da minha irritação, do meu excesso de poder e ganância. O Cristo não vai se moldar a esse mundo. O mundo se moldará ao Cristo. O Cristo não vai caber no nosso molde. Sabe por quê? O nosso molde é muito deformado. Há muita soberba. Há muita vaidade. Nós somos também muito mesquinhos. O Cristo não vai se moldar a nós. Nesse sentido, não. Para eu permitir a paz ser sentida, eu preciso querer caminhar pelo caminho que é o Cristo. Pois ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida, e depois abundância. Então, fora do Cristo não há vida, fora do Cristo não há paz. Eu vim para que tenham vida. Então, enquanto eu procuro a vida na experiência do mundo, no imediatismo, no fazer aqui agora, do meu jeito e do meu modo, enquanto eu estiver construindo essas conquistas onde a traça corrói, não haverá libertação. Não haverá libertação. E não haverá experiência de paz. A paz requer que nós tenhamos condições de parar e prestar atenção em nós mesmos. Chegar como Paulo e olhar para o Cristo e dizer, o que queres que eu te faça? Dizer como Maria, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Nós já dissemos isso, meus irmãos, com bastante seriedade. Vamos fazer essa reflexão. Será que eu falo isso para o Cristo com bastante seriedade? Ou nós estamos no automático há 2000 anos? Ou nós estamos no automático como os fariseus? Aí depois eu digo, né, Léo, eu não sinto paz. Eu me entreguei a Jesus, mas não sinto paz. Se entregou? Realmente eu quero sentir essa paz? Porque a paz requer trabalho. Não há paz sem trabalho. Mas eu trabalho o dia inteiro. Não é deste trabalho. Dai a César o que é de César. E ao Pai o que é do Pai. Meu trabalho lá fora é a César. O meu trabalho ao Pai tem sido feito? Tem sido experienciado? Tenho experienciado a paz pelo trabalho? Não tem como adquirir paz sem trabalhar. Eu não adquiro paz em casa somente. Eu preciso transbordar a minha casa. Ir além da minha casa. Precisamos esvaziar nossa alma. Fazer um mergulho profundo.
É na agitação, no caminho da tropa enfurecida que vamos cair. Quais são as nossas tropas enfurecidas? Quais são as tropas que têm se levantado no nosso caminho? A tropa de Saulo caiu. E quando muitas vezes a nossa tropa cai, a gente cai ao desânimo. Quando nós poderíamos pensar, será que não foi o Cristo que me fez cair nesse momento? Para que eu possa despertar alguma coisa? Quem tem olhos de ver, veja. A brandura e a paz representam um processo difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. Demora muito. A primeira tendência dos encarnados é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência, como diz Haroldo. É a primeira coisa. Eu estou tentando melhorar. Eu estou tentando melhorar. Igor, não deu certo. Estourei tudo em casa. Não aguentei mais. Foi o meu limite. Porque ninguém mudou em casa. Ninguém se transformou. Aí você olha, não são eles que têm que se transformar. É você. E o que aconteceu? Qual foi o recurso? A violência. Mas o maior violentado é você mesmo. Porque quando eu estou violentando o outro, eu estou me automutilando. Eu estou me distanciando do Cristo. Eu estou me distanciando da paz. Eu estou negando ser herdeiro da paz. Eu não vou transformar lá o outro. Como diz Gandhi, seja a tua transformação que queres ver no mundo. Não é o mundo que vai se transformar para você se transformar. Seja você. Queres paz no teu lar? Seja paz. Simples. Mas meu esposo tem que mudar. Não. Eu atendo algumas pessoas no centro que é bem interessante. Ainda mais quando entra em casal. Mas ele, ela. Tá, mas que hora vai parar com a brincadeira de criança? Quando vão parar com a briga de gato e rato? Não é porque ela é difícil. Não porque, mas a questão não é essa. Todos nós somos ovelhas perdidas. Todos nós somos difíceis. A questão é como eu vou lidar com aquilo que me é difícil. Indulgência. Não há como chegarmos à paz sem a indulgência. O que é indulgência? Compreender as limitações do outro, assim como compreender as minhas limitações. Quando eu só me torno aquele que só observa o outro, a ação do outro, da humanidade, nós estamos ocupando o lugar do Cristo. Eu olho tudo e a todos e julgo todas as ações de todos. E vou me esquecendo. Eu quero sentar no trono do Cristo para julgar, avaliar, analisar. E mais do que isso, né? A gente não só julga, a gente condena. O espírito de ex-inquisitores em nós grita. Se pudéssemos jogar na fogueira, de uma certa forma a gente joga um pouco, né? Por vários meios hoje. São fogueiras diferentes. Nós vamos jogando. E nós vamos violentando a tudo e a todos ao nosso entorno. Vamos destruindo as pessoas ao nosso entorno. Mas só que eu estou me autodestruindo. Aí nós vamos olhando ao nosso entorno, a maré está lá nas alturas. E a nossa embarcada está afundando junto. E aí eu começo a gritar ao Pai: me ajude e socorra. Aqui que Jesus fez, diante da agitação do mar, no momento em que ele dormia, no outro momento, que ele volta ao barquinho, dorme, os apóstolos estão indo, navegando, né? Navegando para ir para o outro lado da margem. Jesus dorme. A maré se agita. A coisa começa a pegar fogo. A coisa aperta. É a nossa vida. A coisa aperta. E aí Jesus dormia. Aí a gente fala, né? Mas tinha que ser doido, né? Jesus está dormindo. E o barquinho, né? Ia subir e descia. Igual aqueles brinquedos de parque, né? Jesus dormia. Os apóstolos estartalados.
Até que Pedro chega lá, né? O senhor está dormindo, mas nós estamos morrendo. Somos nós, né? A gente fala, Jesus deve estar dormindo. Porque eu estou para morrer. Estou para infartar. Minha vida está de cabeça para baixo, né, Léo? Jesus só pode estar dormindo, igual no barco. Jesus não dormia, é óbvio. Jesus repousava ali, mas Jesus não dormia do modo que a gente pensava. Aí Pedro fala, né? Eu vou ter que ir lá cutucar Jesus, né? Jesus deve... Imagina a cena, né? Jesus, aquele olhar suave, sereno, em paz, olha para a cara de Pedro. Pois não, Pedro. E o barquinho, né? Fosse nós, já acorda junto, a gente entra na sintonia, né? O problema está pegando, a gente entra na sintonia junto, a gente agita o mar junto. Nós agitamos o mar, né? E aí Pedro fala, Senhor, nós estamos morrendo, né? A maré. Aí Jesus levanta, né? Tranquilo. Nós não, né? Nós já gritamos, nós já xingamos, nós já ofendemos, nós já magoamos, né? Em segundos nós manchamos a nossa existência. Em segundos. E aí Jesus levanta e diz ao mar, cala-te. E o que o mar fez? Continua agitado ou calou? Calou. Porque quando Cristo fala, a coisa se resolve. A maré cala. O nosso problema cessa. O Cristo, por onde ele passa, ele resolve. Não há nenhum problema em que o Cristo não chegue e não resolva. Se não é para ser resolvido, meus irmãos, entre aspas, Jesus continuará dormindo. Se eu preciso ficar na tempestade um tempo, nós ficaremos. Se eu preciso ter o peso da cruz pelas ruas de Jerusalém, nós teremos o peso da cruz. E o Cristo nos disse, pegue a tua cruz, siga-me. Jesus não disse, Vanessa, deixa a sua cruz e siga-me. Comigo fardo é suave. Não disse que não teria fardo. E por que estamos reclamando? Quando reclamamos, nós impedimos, como um imã. Nós deixamos, na verdade, fazer um imã do Cristo e vamos repelir. Vamos repelir a ação do Cristo acontecer. Há problemas, meus irmãos. Há dificuldades e há certas dores que nós iremos passar por elas e não vamos compreender de imediato. Isso será depois. Quando eu tivermos condições psicológicas de compreender por que daquele problema que eu enfrentei. E há muitos dos nossos problemas, porque estamos no momento derradeiro das nossas experiências, desse mundo que está em transição. Porque se o mundo está em transição, nós todos estamos em transição. A paz também está na transição. Tudo está em transição. Então, nesse instante, a maré vai ter que trazer do fundo o que é necessário. Por isso que Jesus diz, avance para águas mais profundas. Queres encontrar a paz, Adão? Avance para águas mais profundas. Não é no raso. Nós não temos mais condições de ficarmos no raso. Para se conquistar a paz é ir a fundo. É onde a maré está totalmente vultosa na sua tempestade. E a grande maioria da nossa experiência nessa reencarnação vai ser ver Jesus, entre aspas, dormindo no barco. Para que nós aprendamos, Léo, levantar e dizer para o mar da nossa vida se calar. Somos nós. Jesus nos deu esse exemplo. Mas, como eu disse de início, com o Cristo. Orar. Sentir intimidade com o Cristo. Pedir a presença do Cristo com a alma. Por isso que a grande maioria das vezes, nós sentimos a presença do Cristo nos momentos mais difíceis e cruéis da nossa vida.
Não é verdade? Que o restante a gente vive como fariseu. Vamos cumprindo a tabela no centro. Mas no momento da maior dor, quando a gente se vê naquela condição de ter que dobrar o joelho e gritar, ali a gente sente como a mulher hemorrágica tocando a túnica do Cristo. No momento de grandes dores da nossa vida, a gente sente a presença do Cristo. Porque é no momento que a maré estiver muito alta, que com o Cristo, ele se levantará junto conosco para fazer a maré se calar. Entenderam? E nós ainda, pela soberba e pelo narcisismo de todos nós, achamos que ainda vamos conduzir nossa embarcada assim. Como disse há pouco, Cristo fez tudo com o Pai. Com o Pai. E nós queremos fazer tudo sem o Pai. E ninguém chega ao Pai senão pelo Cristo. Ninguém vai chegar ao Pai se não experienciar a paz, ao menos da ponta da túnica do Cristo Jesus. Ao menos a ponta da túnica do Cristo. Porque a mulher hemorrágica sabia, se eu tocar a barra, eu me curo. Se nós tocarmos a barra do Cristo, sentiremos uma paz que nunca experienciamos. E não é a paz que o mundo nos dá. Então não adianta buscar a paz no mundo, que o mundo não vai nos dar. E às vezes a gente fala, nossa, mas isso é fanatismo. Não é fanatismo, é compreensão da sua existência. É compreensão da consciência crística que vive em nós. É compreensão de sermos seres divinos, herdeiros do Cristo e do Pai. É compreensão que a presença do Cristo é contigo. Eis a grande dificuldade, é ali que o Cristo se encontra. Esperando a nossa mudança de experiência e de vivência. Transvalorar os nossos valores. A alma grita e nos exige jogar fora as coisas que demos valor para aprendermos a voltar ao Pai. Estamos vivendo um momento que nós temos que começar a jogar fora aquilo que temos como valor. O que é transvalorar e o que é isso que você está dizendo, Igor? Meus irmãos, nós estamos numa experiência na sociedade que nós matamos por conta dos nossos valores. Nós criamos desafetos por conta dos supostos valores. Nós cometemos crimes morais por conta de nossos supostos valores. Será que realmente estamos vivendo os valores cristãos? Porque uma coisa é o valor do mundo. Outra coisa são os valores cristãos. Eu preciso me esvaziar para aderir os valores cristãos. Para compreender e sentir essa presença da paz. Muitas das vezes os nossos valores estão nos asfixiando. Eu não perdoo. Eu não aceito. Eu não quero. Não vai ser desse jeito. Não permito que seja assim. Vai ter que ser desse modo, eu não aceito. Vou romper a amizade por conta disso. Vou falar isso para fulano. Vou dizer o que fulano deve ou não deve fazer. Não converso com fulano porque ela é dessa ideologia. Não converso com o Beltrano por causa disso. Guardo mesmo esse rancor, esse ressentimento. Fez errado, fez aquilo. Esses têm sido os nossos valores. Que a traça corrói. Só que a traça corrói não só esse valor. A traça corrói também a nós mesmos. Nós somos os que nós é que estamos sendo corroídos por essa traça. Quando eu me torno intolerante. Não há como experienciar a paz com a intolerância. Em nenhum momento no Evangelho Cristo foi intolerante. Em nenhum momento Cristo. Engraçado que quando Madalena está ali e que os fariseus estão ali para julgá-la, o Cristo diz, né? Todos nós falamos isso sempre. Mulher, cadê aqueles que te julgavam? Foram embora. Engraçado. Que ao menos ali, né, Fátima, eles foram embora. Nós continuamos apedrejando. Não vamos embora.
nós continuamos apedrejando, continuamos açoitando, continuamos condenando. E o Cristo está nos perguntando, por que está apedrejando? Por que está condenando? E vai por aí. E para encerrar, os discípulos de Emaús, é muito bacana quando eles estão, após ali no domingo da ressurreição do Cristo, eles estão ali indo para outro lugar, para Emaús, e esses dois estavam se dirigindo a Emaús, depois de todo o acontecimento com Cristo, estavam tristes, e cabeça baixa, né? Olhando para o chão, caminhando ao fim da tarde, e aí se aproxima, né, um peregrino, e começa a conversar. E eles não olhavam para Jesus, para quem era aquele peregrino, melhor dizendo. E aí Jesus começa a conversar porque estão tristes. O que aconteceu? O que ocorreu? E eles foram falando tudo o que aconteceu sobre o Cristo. E eles disseram, né, que estava achando algo estranho depois que tinha se revelado que é Jesus. Mas ao chegar perto, eles fingem que, né, Jesus finge que vai continuar. E os discípulos falam, o senhor não quer ir conosco? Já é tarde. Não quer nos acompanhar? Aí Cristo, claro que não invitou, foi em direção à casinha. Lá eles sentaram, Cristo pegou o pão, deu graça e o partiu. Os olhos se abriram. Era Jesus. E Jesus subiu. E assim somos nós. Jesus é uma brisa suave, como em 1 Reis, capítulo 19. Quando Elias, então ali na caverna, quer ouvir Deus, e lá veio uma grande tempestade, ele pensou que era Deus. Um grande estrondo, pensou que era Deus. A terra se agitou, pensou que fosse Deus. E aí ele estava para desistir, aí veio uma brisa suave. E aí veio uma voz, era Deus. Deus é uma brisa suave. Jesus é como esses discípulos de Emaús, é uma presença suave. Que eles disseram que sentiu que aquecia o coração quando caminhava e conversava com o Mestre. Jesus é na suavidade que nós vamos tocar a paz. Não há como sentir paz no meio da guerra, da violência interna, da guerra interna, das chamas internas, das perturbações internas. Por isso precisamos calar as nossas tempestades para sentir a suavidade que é o Cristo. A paz do Cristo só pode ser conquistada pela suavidade, pela calma, pela calmaria. Diante da grande tempestade, acalma-te. Lembra de dizer, cala-te e suaviza para sentir a presença do Mestre, que aquece os nossos corações e nos dá ânimo de viver. Que Deus nos abençoe, que a luz do Cristo e essa paz possa florescer em nossas almas, que sintamos esse aquecer do Cristo e a suavidade desse vento tocar as nossas almas, para que possamos assim nos transformar, deixar de sermos nós para sermos mais Jesus. Como dizia Paulo, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Que possamos nessa experiência de paz deixar o Cristo viver um pouco mais em nós, porque assim um pouco menos de nós vai ficando para trás e o Cristo vai crescendo em nós. Que Deus nos abençoe.